A Justiça bloqueou R$ 200 mil de duas faculdades particulares que ofereciam cursos de graduação e pós-graduação à distância. A Faculdade Tecnológica Maranata e o Grupo Educacional Master. O bloqueio também atinge o proprietário das duas instituições, José Edson Mendonça da Silva. O Ministério Público apurou que as faculdades não tinham autorização do Ministério da Educação para funcionar. A fraude foi descoberta em 2015, quando estudantes tentaram transferir os cursos e descobriram que o imóvel estava fechado. Nós tentamos contato com as faculdades, mas não houve retorno das ligações. O Código de Defesa do Consumidor está completando 26 anos e este mês, nesse período, muitos foram os avanços nas relações de consumo. Mas será que essa lei de 1990 ainda consegue atender os clientes de um mercado cada vez mais dinâmico? Para tentar responder essa pergunta, a gente recebe aqui o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, José Geraldo Tardan. E a gente aproveita também para informar que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, na página do Repórter DF, facebook.com/repórterdfebc. Tardan, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Tardan, a gente estava comentando até no bloco anterior, na chamada do intervalo, eu falei que os campeões de reclamação costumam se repetir todos os anos, né? Empresas de telefonia, TV a cabo, o perfil é mais ou menos isso, Sim, né? se você pegar essas reclamações, que a gente sabe dos maiores reclamados, elas são feitas com base numa coisa chamada reclamação fundamentada. O que é a reclamação fundamentada? É aquela reclamação que chega ao PROCON e ela é procedente, não é fruto da imaginação que o consumidor tem um direito. Então, realmente é um abuso contra o consumidor. E se você verificar nos últimos 10, 15 anos, desde quando é feita essa lista de reclamações fundamentadas, o setor mais reclamado são os setores regulados. Então, se você pega a aviação civil, a ANAC, se você pega a ANEEL, a Anatel, sempre esses setores regulados, também o Banco Central, os bancos, são os setores mais reclamados. Ou seja, as agências precisam mostrar aqui estão no Estado, porque a regulação é para proteção do consumidor. E isso não tem sido tratado de uma forma adequada, tendo visto que elas são as mais reclamadas. Agora, quer dizer, isso então não significa que o Código de Defesa não está surtindo efeito. Quer dizer, mesmo apesar dele, a gente tem crescimento dessas reclamações. Não significa isso. Significa que as agências precisam melhorar a atuação delas. Exatamente isso. O Código, ele surte muito efeito porque o consumidor brasileiro e o Estado brasileiro tem uma consciência de contencioso. Então, se o Código criou isso, como o Código é uma lei que é fácil, ou seja, as pessoas têm conhecimento do Código e têm acesso à justiça através do Código pelo PROCON ou pelo Juizado Especial Civil, Juizado de Pequenas Causas, você tem um número de contencioso, um número de ações muito grande. Sendo que se você tivesse a intervenção das agências reguladoras em favor do consumidor, você teria muito menos ações judiciais. A gente conseguiu até um levantamento nacional, né, com relação a ações na justiça. Relações de consumo estão em terceiro lugar. Ações mais frequentes na justiça, elas representam aí 4% do total, mas quer dizer, ocupam um terceiro lugar. Então, realmente afoga o judiciário, né? Isso, se você for ao juizado especial, só tem ação de relação de consumo. Existe até uma demanda que a gente chama de judicialização da saúde. Ou seja, você precisa de um remédio de alto custo. A farmácia de alto custo do governo não tem, você tem que entrar com ação. Você precisa do UTI, a farmácia do governo não tem. Você paga plano de saúde. Você precisa interpor uma ação para fazer a cobertura do seu plano de saúde e te atender o que o contrato já manda. Então, essa judicialização, ela é prejudicial ao consumidor, que quando ele mais precisa do produto que ele vai usar, não tem condição de fazer. Isso, inclusive, é tema de uma das propostas de alteração do Código de Defesa, né? A gente falando aqui, ele está completando 26 anos, tem um projeto no Congresso que, inclusive, quer dar mais poder aos PROCONs, né? Isso pode diminuir a judicialização? Pode. A intenção é essa, tá? O Código de Defesa do Consumidor ainda é um dos mais modernos do mundo, é de referência para o mundo inteiro. Mas você tem novas demandas que estimulam a atualização do código, tá? Primeiro, comércio eletrônico. É uma demanda que você precisa, porque na promulgação do código você não tinha um comércio tão pesado, ou não tinha o comércio. Era no máximo aquela mala direta por telefone, né? Exatamente isso. Você tem a questão do endividamento do consumidor. Na verdade, já é chamado de superendividamento. Então, de que forma resolver isso e responsabilizar os bancos
por esse endividamento, porque o banco tem a capacidade de saber que ele está te endividando e vai complicar a sua vida. Só que hoje ele não responde por isso. Então, o Código precisa trazer essa proteção e fortalecer o PROCON para que se possa ter menos judicialização, que as soluções sejam administrativas, que o PROCON tenha poder de multa, de multas pesadas e que as pessoas paguem essa multa, forma de exercer. Porque o PROCON multa. O problema é que eu nunca vi falar que ninguém pagou. Então, se você vê, a Anatel multou tal empresa em tantos bilhões. Tá bom, pagou. Então, essa efetivação, ela tem que ser tratada como forma de política de governo. Senão, não vai ter jeito. Mesmo com, a gente sempre lembra disso, que o número de reclamações tem aumentado, os setores continuam liderando, aí são sempre os mesmos, mas, quer dizer, mesmo assim, o Código tem cumprido o seu papel, então, na sua opinião? O Código tem cumprido o seu papel e o consumidor tem utilizado o Código, o que é mais interessante. O Código ele criou uma cidadania muito grande, principalmente porque nós temos como principal aliado a imprensa. Se você pegar os jornais diários, todos eles têm um caderno ou têm um quadro na TV de direito do consumidor. Então, isso fez com que criasse no consumidor uma consciência cívica de ir atrás do direito dele. E aí, qual que é o melhor caminho? Né? É sempre bom a gente lembrar isso ao consumidor, né? E teve um problema com um fornecedor, com uma empresa, como é que ele deve agir? O melhor procedimento é o procedimento que aí o consumidor brasileiro não tem essa consciência, que é o procedimento preventivo. Então, assim, vou comprar um carro tal, de tal marca. Tá, entra num site de reclamações, entra no Google, faz pesquisa, verifica quais são as reclamações sobre aquele carro. E isso em tudo. Vou comprar um imóvel, visite os outros imóveis dessa construtora, veja se atendeu, se não atendeu. Então, essa parte preventiva, o consumidor brasileiro ainda não faz. Ele faz a parte contenciosa, ele vai lá, adquire o problema e depois corre para a justiça para resolver. Isso ele tem consciência. Mas a parte preventiva, que é evitar essa demanda, ele ainda não tem essa consciência. É um trabalho que a gente faz no dia a dia para que as pessoas tenham esse tipo de cuidado. E aí, uma vez tendo o problema, o primeiro passo é procurar a própria empresa, né? Tendo um problema, ele pode manter um canal de contato com a própria empresa. Se a empresa não responder, ele pode ir ao PROCON. E o fato dele ir ao PROCON não impede também dele ir ao juizado. Ele pode atuar nas duas frentes, porque o PROCON ele vai fazer uma parte administrativa e vai multar essa empresa e ele pode ser ressarcido dos seus prejuízos via justiça. Você citou os sites que hoje em dia recebem reclamações de consumidores, né? Como é que deve ser a utilização do consumidor, desses sites pelo consumidor? Ele também não pode chegar lá e dizer o que ele quer sobre a empresa, né? Não, em hipótese alguma. Existem inúmeros processos, inúmeros consumidores pagando indenizações pesadas, porque denigre a imagem dessas empresas numa reclamação, numa via eletrônica, tá? Então, você tem o lugar de você fazer justiça é nos tribunais. Ali você vai fazer uma apresentação de uma insatisfação de que forma você foi tratado por essa empresa, e não uma ofensa, porque essa ofensa reverte a uma indenização por danos morais. E isso serve também para rede social, né, Tardan? Principalmente rede social. Eu já fiz ações para um consumidor em que ele foi vítima de uma pessoa que fez um comentário desse, ele era médico, fez um comentário de um procedimento e o procedimento não tinha nada errado. Então, essa pessoa respondeu por esse procedimento. Tá certo, então. José Geraldo Tardan, presidente do IBDEC, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Repórter DF. Boa tarde. Boa tarde.